começar a relaxar, tranquilizar nossos pensamentos, mentalizar Jesus, nosso mestre, amigo, nosso companheiro, para que ele nos dê sabedoria para entendermos bem as lições que vamos aprender hoje, agradecendo todos os méritos que nós tivemos, principalmente da minha parte, eu agradeço muito a Jesus. Eu passei 10 dias muito tensos, mas graças a Deus estou muito bem e só agradeço a Jesus. E eu espero que Jesus esteja agora agindo em todas as pessoas que estejam precisando, com doenças, com problemas particulares, com problemas emocionais, que elas sejam socorridas e amparadas por Jesus. Que essa noite seja uma noite muito especial, de luz, amor, compreensão e muita paz para todos nós. Que assim seja, Senhor, vinde conosco. Graças a Deus. Que assim seja. Thales, posso falar uma coisinha só? Fique à vontade. Oi, Beth, eu não te vi mais. Tudo bom com você? Com saudades, tá? Seja, eu vejo sempre Maria Zélia, mas você eu nunca falo. Ai, que bom te rever aqui, viu, Maria Ângela? Gosto muito de você e seja bem-vinda. Seu lugar é aqui, não sai mais não, tá? Obrigada, querida. Um beijo, querida. Obrigada. Beijo. Que bonito isso, eu achei lindo. O nome... Essas amizades, Thales, Ah, que através do seu estudo aí com a gente, fez crescer muito mais. Apesar da gente nunca ter se visto pessoalmente, aprendemos a nos amar, a nos compreender, a torcer pela vitória um do outro. Esse estudo, além de tudo, faz isso com a gente. Crescer uma amizade que não precisa de ser vivida, precisa de ser lembrada, né? encontra todo dia à noite, quando vocês dão a mãozinha para ir para um brau passear lá. Com certeza também. Pra ajudar as pessoas, hein? Não julguem antes de eu terminar de Não falar, hein? esquece que a gente vai passar todo mundo por lá, hein? Mas isso aí é a velha, isso aqui é a velha amizade, né? Gostoso. Com certeza a gente encontra à noite para trabalhar, não tem dúvida. E isso é bonito. Quem sabe a gente consegue um dia presencial, né? Para a gente poder encontrar. Eu acredito que vai ser daqui Que mais assim ou menos seja. uns 60 anos, com todo mundo desencarnado. Mas tudo bem. Não, Deus é pai, ele vai dar um jeitinho para nós. Tá? Amanda, seja bem-vinda, boa noite. Nós paramos no capítulo 9 de Lucas, versículo 49. Lembra que ele falou: qualquer um que receber essa criança em meu nome recebe a mim, qualquer que me recebe a mim recebe o que me enviou. Aí nós conversamos sobre isso. Agora entra em outro assunto. Versículo 49 é outro assunto. E respondendo João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Gente, esse capítulo 9 aqui, ele detona os apóstolos. Eles ficam pedindo para ver quem que é o maior. Os bobinhos descem lá do monte e não sabem quem que é quem. Parece que Pedro fumou um baseado e achou que Moisés e Elias estavam vivos naquela época. E agora vem o João e fala uma coisa dessa, que os apóstolos estavam brigando porque a pessoa expulsava o demônio porque não seguia Jesus. Essa é uma situação que vai entrar em pontos muito importantes da nossa vida no que se refere ao respeito que todos temos que ter com as religiões, com a crença de cada um. Por quê? Porque ele expulsando o demônio, ele está fazendo um trabalho bom ou ruim? Bom, né? Se ele está fazendo um bom trabalho, vamos pensar bem. Por que ele não está em nome de Deus, já que Jesus está lá em nome de Deus? Então, ao que parece, os nossos amigos apóstolos não entendiam isso bem naquela época. Boa noite, dona Nair, seja bem-vinda. Então, olha só. No que ele fala, que eles proibiram o indivíduo de expulsar o demônio, né? Não sei que poder que eles tinham. Jesus lhes disse: não lhe o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Aí nós entramos numa situação bastante importante.
Ele não seguia Jesus, mas expulsava os demônios. Isso implica que, porque ele não seguia Jesus, ele não era uma boa pessoa? Não seguia naquela época, sim, ele seguia Jesus, né? Seguia em termos de comportamento, mas eu estou falando em termos de andar atrás de Jesus como discípulo, né? Vocês acham que existia fariseu bom ou todo fariseu era ruim? Otávio, Oi. esse versículo aí, eu não sei se é versículo, mas não quer dizer a respeito do respeito que nós devemos ter com aqueles de outras crenças, de outras religiões, mas que são sinceros na sua crença em Deus, no seu amor a Deus? Sim, todos que creem e a maneira como eles creem não tem o menor problema. Nós temos o caso dos espíritas falando mal do Chico, porque o Chico tinha imagem de Nossa Senhora no quarto dele. E quem tinha ensinado tinha sido a mãe dele a rezar para Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora remetia à mãe dele também. Ele não rezava para a imagem lembrava o Chico da mãe dele. Qual o problema? Nós temos o caso no livro Ação e Reação de um local, né, lá na mansão. E esse local tinha a igreja, que tinha uma cruz numa mesa, e tinha os nichos sem imagens, mas aqueles nichos vibravam. E aí nós temos lá o Silas explicando para o Hilário e para o André Luiz que não é a imagem que vai determinar a resposta, mas aquele a quem você tem intenção de fazer. Isso para falar de imagem. Mas todos aqueles que seguem Jesus, que trabalham para Jesus, que são bons, eles vão, evidentemente, estar do lado de Deus. E a gente precisa respeitar isso. Nós vamos desrespeitar uma boa pessoa que não é espírita? Não dá. Achar que o espiritismo é salvação, ele ajuda muito, a gente ama o espiritismo. Mas porque uma pessoa não é espírita, ela não é tão boa quanto, talvez seja muito melhor até, né? A gente que nasceu espírita, entendam bem, nós viemos com uma ferramenta muito importante para a gente resgatar dívidas muito grandes. Então a gente acha que é espírita, que isso é uma dádiva. É, mas é uma dádiva de resgate. O que significa? Que precisando resgatar mais, precisamos de mais conhecimento para poder efetivar essas ações do bem, para a gente poder tentar sanar mais rápido um passado cheio de culpa. O indivíduo é espírita e médium. Se o indivíduo acha que ele é missionário, ele já está na portinha do umbral, no mesmo lugar que ele saiu, talvez pior. Médium não é missionário. Médium é um devedor imenso que, precisando resgatar muito a o seu passado e as suas decisões infelizes, ele vem para ajudar os dois lados, porque de um lado só ele ia demorar muito para resgatar. Se o indivíduo vem espírita, médium e professor, eu não vou nem comentar, porque aí a coisa já não vou nem falar o grau do passado de um indivíduo desse, entendeu? Mas são coisas muito complexas que a gente deve entender que, em recebendo as luzes, quanto mais nos for dado, mais nos será pedido. No caso específico aqui, Jesus deixa bem claro. Por quê? O que ele deixa claro é: quem não é conosco é contra nós. E também ele repete aquilo que ele falou: não se pode seguir dois senhores, porque se você amar um, você vai odiar o outro. Esse sim, sim, não, não, colocado para nós no dia a dia, tem um valor de efeito psicológico muito grande, imenso. Aconteceu essa semana um caso que eu resolvi abrir a boca para dar minha opinião. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem algumas coisas. Uma professora perguntou para a turma se uma criança de 9 anos podia decidir se deveria ou não continuar um tratamento psicológico.
E aí eu vou passar para vocês essa pergunta. Ela decidir se ela deveria ou não continuar o tratamento com a psicóloga. Ela, só a criança. A criança nessa idade não tem discernimento. É o pai e a mãe que vai dizer o que é bom, pode até estar errando, às vezes errando, pensando que está fazendo bem, mas são eles que deveriam determinar. Concordo, aliás. Eu queria ouvir todos, inclusive os mais jovens, falar sobre isso, tá? Menos uma Principalmente. criança de 9 anos. Exatamente. Mais ninguém? Ô, Thales, se minha mãe não tivesse me dado as broncas que deu quando eu tinha 9 anos, eu tava perdido. Ô, Thiago, essa eu gostei, hein? Essa foi bonita. Eu acho que você concordou com as duas lá, hein? Nesse sentido. Foi boa. Mais alguém quer falar? Ô, Thales, eu acho a mesma coisa. Você nem tem 9 ainda, hein? Que coisa boa. Muito bom isso. Mais alguém? A mãe da Amanda falou que com 9 anos ela dava bronca na mãe dela. Acertei, Amanda? Ó, a Amanda saiu de novo para ir ao banheiro. Olha só. Não, tô aqui. Meu microfone estava dando defeito antes de botar. Ela não falou isso, não, tá enchendo o saco. Que blasfêmia, Thales, que blasfêmia. Foi blasfêmia, mas eu não podia deixar de chamar Piuí para poder dar opinião. Fala aí. Falando assim, a gente, como se diz assim, a gente se arrepende de coisas que a gente fez há 2 anos atrás, nós assim, adultos. Então, porque a gente fala, a gente ganha conhecimento muito mais assim, com a experiência e com auxílio de pessoas mais velhas que têm mais experiência. Então, eu acredito que uma criança de 9 anos não tem a condição de ter discernimento para decidir uma coisa desse tipo, ainda mais assim, porque questões assim, psicológicas, muitas vezes, as pessoas ao nosso redor percebem, às vezes até melhor do que a gente, o nosso estado, como a gente está, pessoas que convivem com a gente diariamente, e elas veem, a gente está melhorando, a gente não está melhorando, então assim, uma criança de 9 anos que precisa, porque assim, se ela está fazendo tratamento psicológico é porque por algum motivo ela precisa. E se ela quer parar por conta própria, mesmo com os pais enxergando que ela não está melhor e que ela vai piorar sem o tratamento psicológico, eu acho que não devia ser uma escolha dela, primordialmente. Você tocou num ponto importante, né? As pessoas que estão ao nosso lado, elas nos ajudam a enxergar a gente mesmo. Por isso que a importância da amizade que nos favorece, né? Do amigo sincero que coloca os pontos que a gente erra, nos lembrando de que a gente precisa melhorar sempre. Eu sinto mais falta de gente assim, sabe? Que fala pra gente, olha, vamos melhorar isso, aquilo. Acho muito importante isso. Mas eu tenho que voltar para terminar o raciocínio. Eu vou explicar. A gente está morando aqui em Mogi de Guaçu. Eu vim para cá para fazer um tratamento, acompanhar meu filho, acompanhar a Maria. Na verdade, a Maria que acompanhou, né, Maria? Porque você conseguiu um emprego aqui, né? Maria Tereza. E eu estou fazendo outro curso, agora eu estou fazendo psicologia. Aí eu fui assistir aula. Aí eu fui assisti aula lá, na quinta-feira a professora falou, porque os pais falaram que devia continuar. Mas eu chamei os pais e falei que não, que eu vou ouvir a criança. Aí eu fiquei calado até aquele momento, mas aí eu falei, não, eu cheguei, levantei a mão e falei, professora, se essa criança tivesse pneumonia, precisasse tomar antibiótico, e ela decidisse não tomar, a senhora acha que os pais deveriam obrigar? Aí ela percebeu onde ela se meteu e falou assim, não, você está confundindo a parte psicológica com a parte física. Mas não foi isso, veja bem, se você precisa tomar uma decisão importante para uma vida, a gente não aprende que corpo e mente precisam estar saudáveis? Então, se a criança precisa do tratamento, ela precisava do tratamento,
porque ela estava com problemas na escola de irritabilidade. Como é que a própria criança que não sabe direito o que quer vai decidir por ela mesma? Eu falei isso dentro do nosso estudo porque isso foi perguntado para o querido Raul Teixeira. Para quem não sabe, o Raul Teixeira é um espírita de Niterói. Hoje ele está afastado porque ele está com problemas de saúde e afastado das palestras, mas é um palestrante espírita que falava com uma energia muito gostoso de ouvi-lo falar, né? E eu estava presente, ainda era um menino lá em Piuí, foi dar uma palestra lá, e alguém perguntou para ele: devo obrigar meu filho a ser espírita? Aí ele falou: a ser espírita não, mas a frequentar a religião sim. Aí ele contou essa história da pneumonia que eu estou falando. Se ele precisar dar um medicamento para ele não quiser, quando é que você vai deixar ele decidir por ele mesmo? Aos 18, aplica a lei. Então veja que coisa interessante isso, né? Se a gente chegar num ponto de deixar uma criança de 9 anos decidir, vocês concordam que não tinha por que ela ser criança? Já deveria nascer adulta, né? Se não fosse para os pais indicar aos mais jovens ou direcionar os mais jovens, que é uma tarefa abençoada, aí a situação poderia ficar bem complicada se eles pudessem decidir por eles mesmos. Fica à vontade, dona Maria Zélia. Falando de doença, né, Thales? A minha filha, ela com essa idade começou nas drogas. Imagina se eu fosse deixar. O que uma menina de 9 anos entende? Não é? Então, eu acho assim que não tem lógica, né, Thales? Essa é uma questão de pais. Ver os filhos. E olha que a gente vigiava e ainda mexeu. E não foi companhia, né? Ficamos em cima, né? Mas é a vida, né, Thales? Isso que eu estou dizendo, que não tem responsabilidade nenhuma. Quem tem responsabilidade. É verdade? A Aline escreveu aqui. Amanda, fica à vontade, pode falar que eu já vou abrir aqui. A Aline escreveu. Se quiser falar, fica à vontade, Aline. Fala aí, Amanda. E abrindo um paralelo também, se fosse para uma criança de 9 anos decidir assim, com autonomia, tudo que ela quisesse, ela virasse para os pais e falasse: não, agora eu não vou mais para a escola, vou ficar só em casa jogando videogame. Verdade. Lógica. A falta dos pais, a ausência dos pais, a gente sabe que gera problemas, né? Aí a Aline colocou aqui, ó, se fosse possível ela decidir por ela mesma, não teria o caso do conselho tutelar, né? E as responsabilidades que os pais têm. Deixa eu só, dona Maria, só um minutinho. Para eu avisar para vocês, por que nós estamos discutindo isso? Porque nós chegamos a falar do sim, sim, não, não, não foi? Quem não é conosco é contra nós. Então nós vamos para esse caminho. Mas aí nós estamos fazendo essa discussão antes. Fique à vontade, dona Ângela. Quando eu fiz o ensino normal, naquela época chamava-se normal, né? Hoje acho que é... não lembro o nome. Hoje não tem mais, é pedagogia. Eu aprendi que havia um psicanalista, um psicólogo, eu não sei o que ele era, agora eu não lembro, porque isso foi... Eu tinha 20 anos na época, né? Hoje estou 72, 73. E ele escreveu um livro que se intitulava Liberdade Sem Limites. 10 anos depois, ele escreveu um segundo livro escrito, intitulado Liberdade, sim, com limites. Porque a criança precisa do limite. Primeiro, para se sentir amada. E quando você deixa a criança fazer tudo que ela quer, ela acha que não tem a menor importância na sua vida. E segundo, porque ela também precisa de limite para saber o que é certo e o que é errado. Isso eu posso, me convém, tudo isso vai vir com os ensinamentos dos pais, penso eu. Claro. Não sei se eu fugi do tema. Fugiu, não. Aliás, aqui a questão de fugir é muito difícil quando a gente fala do que é bom, a gente fugir do tema. Porque a lei de Deus é baseada em amor. A gente sempre consegue voltar para o amor, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só. O que eu falei do sim, sim, não, não.
Se a gente começa a dizer não para a criança desde cedo e ela passa a ter limite, ela começa a valorizar o sim e o não. Não as explicações de subterfúgio, entende? Então, nesse caso, quando ela tomar a decisão do que ela quer fazer na vida, e se a decisão for boa, se ela for bem orientada, ela vai ser: eu quero estudar para fazer engenharia. Preciso estudar bastante, então eu vou estudar. Eu vou estudar, eu vou escolher uma religião. Aí ela vai saber escolher. Fica à vontade, Amanda. É só complementando também. Quando você impõe limites a uma criança e fala não, você ensina ela a lidar melhor com os fracassos ao longo da vida. Porque, assim, Sim. nem tudo vai sair do jeito que ela quer. E, assim, imagina, uma pessoa que foi acostumada a ter tudo que queria o tempo todo, sempre sim, 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 nunca negou. Assim, se ela chegar, vamos supor, na vida adulta e, vamos supor assim, você deu o primeiro não por exemplo, na entrevista de emprego, sei lá, ou na faculdade, não passou, assim, o mundo acaba para ela, porque ela não sabe. Ela acaba ficando perdida. Porque ela não sabe lidar, ela não aprendeu a lidar com o fracasso. É verdade. E essa é uma situação importante que você falou, porque saber lidar com o não, se a família não disser, a sociedade vai dizer, né? Mais cedo ou mais tarde. Considerando isso, ela aprendendo sim, não, então o que a gente precisa fazer que a gente não aprendeu a fazer direito, por mais que a gente receba não na vida? Se eu quero fazer algo, não é bom fazer bem feito? Claro. Um indivíduo evangélico, pastor, falou assim: o ser humano é um indivíduo em transformação. Ele vai sempre se transformar, ele tem que melhorar. Achei bonito isso. Aí eu pensei, como é que alguém que pensa assim pode não acreditar em reencarnação? Vocês pegaram o meu raciocínio? Senão eu explico em detalhes. Pelo silêncio, melhor explicar em detalhes. Né? Era assim, ó, se eu sou um ser humano em transformação e eu acredito em céu e inferno, até quanto eu tenho que me transformar para ir para o céu e quanto eu não me transformo para ir para o inferno? Feita essa pergunta, e eu usando a imaginação, eu posso concluir que eu tenho capacidade de melhorar ao infinito. Portanto, então, a perfeição seria uma conquista ao infinito, e uma das conclusões é que só poderia acontecer reencarnando, entendeu? Então Deus planta as sementes iniciais nas pessoas que mantêm certas convicções. O raciocínio ainda não chega, mas mais cedo ou mais tarde vai chegar. Uma pessoa que não acredita em reencarnação, faz o bem, ajuda o próximo, está se melhorando sempre. Ela não pode não acreditar em reencarnação, mas ela está trabalhando pelo bem da encarnação dela e para vir melhor numa outra. Vocês concordam? Se vocês concordaram, que eu vou assumir que sim, significa que o que o Jesus falou tem um significado muito profundo. O importante é o bem que a pessoa faz. Aí ela tem que decidir. Se eu estou fazendo bem, eu estou com Deus. E se eu escolher em dado momento da minha vida, em dado instante, não fazer o bem? Se eu vejo a oportunidade de treinar uma virtude e não estou treinando, naquele momento, se eu opto pelo não, eu me afasto de Deus. Se naquele momento eu opto pelo sim, por mais que eu não consiga e tenha boa vontade, eu opto por Deus. Então, voltamos àquela situação do que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. É o verdadeiro cristão. Daí, a luta da melhora já é trabalho de transformação. Por isso que a opção é fundamental. Quando eu voltei na história da criança, a gente chega num ponto que para mim é muito importante nesse momento agora em seguir ou não o Cristo com uma ou outra religião qualquer. No momento que eu não me dou a chance de ficar em cima do muro, é sim e não, vou seguir ou não vou seguir,
vocês vão concordar que se eu tenho qualquer formação religiosa, eu tenho que seguir Deus, concorda? Através de Jesus. Eu posso também seguir Deus através de Maomé. Eu posso seguir Deus através de Buda, através do hinduísmo, através de Lao Tse, por exemplo, que são verdadeiros discípulos do próprio Cristo e que vieram fazer a vontade de Deus. Então, independente disso, o importante é a decisão que a gente vai tomar intimamente de estar ou não ligado a Deus. Entende? Não? Tudo em paz, isso? Aí a gente volta aqui, ó, e vê porque quem não é contra nós é por nós, ou seja, é binário. Quem não é contra nós faz o bem. Quem não é contra o Cristo faz o bem. Então a pessoa não precisa declarar-se cristão, ela não precisa declarar-se religiosa para fazer o bem. É uma opção íntima. Mas essa opção precisa voltar para a questão das decisões firmes. Aí nós voltamos no ponto que eu coloquei sobre a criança, em relação a tomar as decisões. Por que uma pessoa como essa psicóloga aceitaria que a criança tomasse a decisão dela? Claro que eu não perguntei isso para ela, tá? A gente faz análise aqui. Vocês gostariam de atender um paciente que não quer continuar o tratamento com você? Entenderam? Agora veja uma coisa. Eu posso optar pelo caminho mais fácil, que pode prejudicar uma pessoa, ou pelo caminho mais difícil. Porque vai dar muito trabalho para tentar convencer a pessoa para continuar o tratamento. Entenderam a questão em relação a isso? Aí o que eu faço? Eu lavo as mãos. Isso seria uma vaidade dela? Não, deu para perceber lá, mas a gente não está julgando, não. Mas assim, ó, ela poderia falar assim, se o problema for comigo, eu posso te indicar um colega. Mas aí você pega uns conceitos que é livre-arbítrio e aplica no lugar errado. Porque os conceitos, eles não são definitivos. Eu não posso aplicar o livre-arbítrio para quem não tem condições de escolher, entendeu? Sim, fala aí. com certeza. Desculpa, Canara, pode falar aí. O Carlos, alguém lá do Carlos levantou a mão. Ô, Thales, eu tenho um exemplo da criança aí que você falou, até que aconteceu comigo. Porque, tipo, de vez em quando eu não quero tomar remédio e eu tô doente. Eu tô doente e eu não quero tomar remédio. Eu tenho escolha? Não. Verdade. Pô, mas você deu um exemplo. Vindo de você nessa Gente, idade, põe essa menina em muito bom. Leva essa menina para ser psicóloga conhecer. Não posso fazer isso. Vai ser um debate muito bom, viu? Eu acho. Tem que ser sigiloso. Mas aí, veja bem a situação. Eu resolvi fazer um curso, eu já sou bem mais velho, e ficar em silêncio. Nesse momento, não pude ficar em silêncio, porque aí vai contra princípios morais. É opção de a gente, entre aspas, dar a cara a tapa e defender perante os outros um determinado ponto, que não é que as pessoas tinham que seguir, mas pelo menos para elas verem outra maneira. Aí eu citei um exemplo, falei, olha, uma vez uma psicóloga me disse que se você ficar falando sim para a criança o tempo todo, o dia que ela falar, tira essa parede daqui, você não tirar, ela vai dar birra até você quebrar a parede. Isso foi um psicólogo que falou, evidentemente que com outra noção de psicologia do que essa pessoa estava falando. Mas veja que interessante isso. A Kainara falou um negócio de vaidade. Até que eu não acho, Kainara, muitas vezes, o lavar as mãos. E eu tenho usado isso na minha vida. Bastante, não é exemplo para ninguém, mas eu vou colocar para que sirva de experiência para vocês. Veja só, eu vou tomar uma decisão, essa decisão pode me prejudicar. Aí eu lembro de Jesus e Pilatos. E lembro lá da lição egoísmo, escrita por Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto Pilatos lava as mãos, deixa o justo seguir o caminho do martírio.
Então eu me coloco nessa situação. Por que que Pilatos lavou as mãos, sendo que ele falou, não vejo crime nenhum nesse homem? Mas ele manteve a questão política da tranquilidade, de não se envolver. O não se envolver, ele é contra o sim e o não que o Jesus ensinou. Não é o comodismo, Thales? Não é o mais fácil esse caminho? Exato. A senhora vê aí o que a senhora citou, como isso entra na nossa vida. Seguir Jesus desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir é fácil? Não. Não é fácil. Quando a gente não faz por nós mesmos, a gente tem que receber ajuda. Um dos nomes dessa ajuda chama doença. Eu fui um jovem que, a partir dos 26 anos, comecei a engordar e cheguei aos meus 152 quilos. E aí, depois de um tempo assim, eu tive diabetes, tipo 2. Com a diabetes, acabou a graça, eu já não tenho mais liberdade de comer à vontade. Ou seja, Deus bondosamente falou, filho, seu livre-arbítrio agora vai ser cortado. E a gente não percebe essas coisinhas, né? Vai ser cortado porque eu te amo. Eu quero você bem, eu não posso te deixar livre desse jeito, porque você está cometendo erros em relação à alimentação. Então, seja diabetes bem-vindo. E agora eu vou ser obrigado a tomar decisões. E essas decisões, elas podem ser, se for cômodas, eu não cuido. Mas se ela for rígida, eu cuido. Entende? Questão? Veja a importância da doença física para a saúde do espírito. Um alerta, né? Depois de muito tempo, com diabetes, tomando insulina, tomando muito medicamento, um dia os espíritos falaram assim para mim, você não é guloso mais. Eu falei, que bom. Você não tem gula. Eu falei, mas eu como muito. Você come muito, mas você não é guloso. Porque tem gente magra, falou assim para mim, tem gente magra que come mais do que o estômago suporta. Esse é guloso. A questão não é o peso. Mas nós vamos te ajudar. Beleza, né? Eu nunca dou muita atenção assim para os espíritos, porque a gente nunca sabe direito, né, se é um ruinzinho tentando passar por bonzinho, mas tudo bem, eu ouvi. De um ano para cá eu perdi a fome. Vai Deus explicar o motivo de eu perder a fome a ponto de enjoar de comida. Nessa época, pelo meu controle, eu cheguei a 133 quilos. Depois, fazendo uma forcinha, 128. Aí eu visitei minha prima Carla, ela falou assim, você emagreceu? Eu falei, não sei, eu não olho. Ela falou, vamos olhar. Aqui em Mogi Guaçu, numa farmácia. A gente foi olhar, estava com 122. Aí passou um tempo, eu fui perdendo a fome, 115. Hoje eu estou com 106. E sem fome. E eles falaram que ia ajudar, não dei muito isso há mais de um ano, hein? Eu não dei muita atenção e eu não sei explicar para vocês porque que eu perdi a fome. Eu não tenho vontade de comer. Mas olha a situação de antes. E se eu não dou atenção, e se eu não cuido, e se eu não luto para poder melhorar, eu não ia ter mérito nenhum de receber ajuda. Então foi uma bênção ter recebido essa doença. Ela não foi curada, mas ela está muito melhor, mas é uma coisa absurda. Minha glicemia, gente, chegava a 600, 450, 500. Hoje a gente está medindo aqui, quando eu ainda comi bolo na casa da Carla ontem, chegou a 211, que é pouquinho demais em relação a um diabético tipo 2 que eu estou. Por que eu contei isso para vocês? Porque eu estou aqui agradecendo a Deus em público para vocês pela doença que ele me mandou. Então, quando o nosso livre-arbítrio é tolhido, volta para o caso da criança. Eu tenho que tomar a decisão quando o indivíduo e um adulto, professor, não sabendo tomar uma decisão contra a vida, o próprio pai vem e fala, diabetes para você. Entenderam a questão? Então, nós recebemos aquilo que é melhor para nós. Se soubermos valorizar isso, é muito importante. Se soubermos compreender que algumas vezes o nosso livre-arbítrio é tolhido, para que a gente possa crescer. Daí a visão dos pais. O meu não agora significa menos tristeza no futuro.
Compreende? Teve uma vez uma colega minha falou assim: nossa, eu agradeço meu pai, eu detestava inglês, não suportava inglês. Ele me colocava no carro, eu chorando, e me levava para o curso de inglês, deixava lá para eu não ir embora e ficava na porta esperando. Aí ela falando quanto que ela agradeceu o pai dele ter insistido nisso, porque ela foi fazer mestrado e doutorado fora do país. E aí ela falou que se não fosse o inglês, ela não teria condições de ter feito isso, né? Então agora eu acho que a gente vai entender um pouco dessa questão. Quem não é contra nós é conosco. Só que não basta isso, é preciso ter decisão. A decisão ela é nossa de seguir ou não Jesus. E ele ensinou: seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O nosso sim e não é em relação a optar ou não por seguir Jesus. E aí, enquanto a gente não opta, a gente fica num estado de uma certa infelicidade. Há quantos anos nós somos chamados a seguir Jesus? Eu estou falando de séculos, tá? Estou falando de séculos. Eu fui padre 2 vezes. Nas 2 vezes que eu fui padre, eu não segui Jesus. Entendeu a gravidade do negócio? Padre, ou seja, eu reencarnei com o trabalho de falar de Jesus e de expor Jesus para o público e para minha transformação íntima. Eu acredito que da boca para fora eu falei de Jesus. A questão é o interior. A minha decisão, estando eu como padre, foi uma decisão de estar com Jesus? Não, a decisão foi negativa. Eu não era com Jesus, logo eu era contra. É bem claro a situação. Que reencarna médium, espírita e professor? Porque aprontou demais. A gente tem uma situação interessante. Teve um centro espírita, não vou falar a cidade, senão vocês vão descobrir onde que é. Só tinha mulher e eu de homem, adolescente. Agora já sabe onde é, né, Amanda? Vocês acreditam que eram 12 mulheres? Um dia veio a reunião mediúnica, eram 12 freiras do mesmo convento, que reencarnaram para montar um centro espírita, para cuidar do centro espírita. 12 freiras do mesmo convento. São situações muito interessantes essa, que a doutrina espírita propicia para nós. Mas nós estamos negando Jesus há quanto tempo? É preciso reorganizar isso na nossa vida. Olha, o sim, sim, não, não, não é só para os filhos, é para nós mesmos, para a criança que existe dentro de nós. Mas nós temos uma criança? Temos, o homem velho. Uma criança com o homem velho? Quem falou foi Paulo. Eu preciso substituir o homem velho pelo homem novo que renasce em Cristo. Esse homem velho são as nossas tendências inferiores, que eu preciso dizer não para ele. E dizer sim para o homem novo, cuja consciência grita e pede para que ele saia de nós. Ora, como todo parto, e o símbolo é muito bonito, é doloroso. Mas a alegria de uma mãe depois que vê o filho no colo e amamenta, só vocês, mães, podem falar, porque eu não vou conseguir. Né? Apesar que o Manuel uma vez tentou amamentar em mim, não deu certo, mas de qualquer forma eu não tive essa alegria, né? Meu filho, eu botei o Emanuel no colo quando era pequenininho, já começa a mamar o menino em mim, você acredita? Mas era muito gordo também, né? Tem essas coisas. Olha, essa situação é uma bênção, uma bênção. Poder lutar para ser melhor. Quando nós conseguimos, é uma alegria indizível. Você pode passar para as outras pessoas através do amor, através do carinho, mas você não tem como falar o quão isso é bonito dentro da gente, porque nós conseguimos superar um erro. Para isso é preciso fé, para isso é preciso decisão, para isso é preciso coragem. São as virtudes que nós temos que desenvolver. Isso é importante. Alguém aqui de nós, aqui na Terra, espíritas, estudando Jesus domingo à noite, acha que a gente reencarnou para tirar férias? Então tá bom, eu vou optar pelo não, tá? Já que ninguém fala nada. Tá. Não, né? Certeza que a gente foi da turma que escolheu Barrabás. Né? Você fala da turma que escolheu Barrabás, Carnara? Lembra do pessoal que fala que joga pedra na cruz, né?
pessoal antigo que fala isso, né? Eu só posso ter jogado pedra na cruz. Aí teve uns que inventaram a piada melhor, eu joguei chiclete, que está grudado lá até hoje. Então, essas questões nossas são importantes nas decisões íntimas. Eu preciso ter consciência de que eu estou na Terra. Por quê? Então, vamos pegar os livros do André Luiz. Vamos lá. Como é que é para reencarnar? Tem planejamento? Sim. Tem. Planejamento, por exemplo, quem nasceu em Piuí, Capitólio. Ó, você vai para lá para se divertir no balneário Escarpas do Lago. Não precisa fazer nada. Você vai lá só para tomar sol, bronzear e viver tranquilo. Tem algum planejamento desse tipo no plano espiritual? Não. Você quer ver outro planejamento interessante? Outro planejamento interessante? Ó, você vai lá, mas não preocupa não. Você não precisa desenvolver as virtudes rapidinho. Vai devagar, como você tem feito até hoje. Tem alguma coisa desse tipo? Vocês acham que tem? Pois é. O que o André Luiz nos mostra? Ele mostra lá em Mensageiros, aquela conversa que tem lá, Missionários da Luz, aquela conversa que tem lá no pátio, a quantidade de espírita falido. Então, a quantidade de espírito falido. E lá, espírita falido. E lá ele fala que cerca de 80% fale. Os que vêm para trabalhar na doutrina espírita. Uma vez em Palmas, eu estava dando uma palestra, e lá na palestra o amigo espiritual nos incentivando, e nós falando, só tem muita gente que precisa trabalhar, vem aqui dar curso, fazer curso, mostrar trabalho aqui, fazer campanha do quilo, melhorar o centro, né? Essas coisas. Aí o espírito falou assim, e tem gente que nem se tornou espírita, e foi programado para trabalhar no centro espírita. A pessoa desistiu do espiritismo. Então, veja que ponto que nós chegamos. Então, o nosso planejamento é assim, vai lá e desenvolva todas as virtudes possíveis. Tem algo diferente disso? Vocês me ajudem, porque se alguém leu algo diferente disso, tem que me avisar, porque eu não li ainda. E aí? Então, tá bom. Vocês compreenderam, né, dessa importância nossa em relação à responsabilidade na reencarnação? Não, eu reencarnei para ser pai, mas vou ser pai mais ou menos. Por quê? Não, ser pai é muito difícil. Vou ser mais ou menos. Dá para ser... Ainda mais pai do Emanuel, é difícil. Como é que faz? Não, eu reencarnei para ser professor. E aí? Não, eu vou levar nas coxas. Vou enrolar as aulas, vou preparar a aula não. Vou ficar lendo slide. Peguei duro agora, hein? Aí acaba a energia elétrica, acaba a aula, né? Porque não tem mais como ler slide. Ou seja, eu reencarno para ser professor, para ser mais ou menos? Eu reencarno para ser médico, tem que ser mais ou menos? Tratar os pacientes rapidamente, nas coxas, mandar embora o mais rápido possível? Eu reencarno para ser atendente de caixa, de banco, que seja, para fazer cara feia para as pessoas que eu estou conversando todo dia? É para isso que eu reencarno? Para levar a vida nas coxas? Entendeu? Você sabe por que a gente fala nas coxas, né? Todo mundo sabe a origem da palavra? Quer explicar? É porque na época da escravidão, as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E cada escravo tinha uma coxa de tamanho diferente, então as telhas saíram de tamanho diferente. Então, nas coxas significa mais ou menos. Entendeu? Sabia? Tinha, né? Entendeu? Então, assim, levar as coisas não a sério significa ficar mais tempo na mesma situação. Que situação que é essa? Viver o passado. Que passado? Aquele que a gente não venceu. Como que eu faço uma viagem no tempo? Como que eu chego mais rápido no futuro? Lutando pelo bem, seguindo a minha consciência. Certo? Faz diferença. Se eu tiver um japonês que é shintoísta, que acredita em vários deuses, caridoso, bondoso, ajudando seus irmãos, ele vai para o umbral porque ele não acreditava em Jesus ou porque não era espírita? É a essência desses dois versículos, 49 e 50. Não, é fazer o bem que faz a diferença. E vocês já perceberam, agora eu vou tocar num ponto complexo. Vocês já perceberam que nós espíritas, a gente acha que quem faz o bem tem que ter uma carinha de santo e coitado? Eu não vou deixar você se responder dessa vez, não. Vamos lá, respondendo, vai.
Sim. Obrigado, dona Maria. Tô fora com cara de sonso. Isso. A Tá de gente, bobo. pois é, a gente O quer pior, isso, né? E o que está escrito no Evangelho? Para poder estar em constante comunicação conosco, não é preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas, sacrificar as necessidades, mesmo as necessidades de cada dia, mas fazer com sentimento de pureza que as possa santificar. Nós temos pessoas com cara de doida, estressada, que está ajudando os outros, está estressado porque tem muita coisa que fazer. Aí o espírita olha e fala assim: ah, coitado, inferior, cheio de obsessor, está lá no umbral. Você prefere ficar quietinho, né? Você vai para o centro espírita, recebe as boas vibrações, porque você recebe as boas vibrações. E dali você fala: ah, não vou trabalhar muito, não, vou ficar aqui na boa. Como um espírita de Goiânia, professor, colega meu, não queria fazer doutorado, aposentou como mestre. É porque ele era preguiçoso, mas sabe qual que é a desculpa que ele dava? Que é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Ele falava: você não vai fazer doutorado, não, Jesus só foi mestre. Olha que trem mais louco. A desculpa da preguiça. Não, é a desculpa da preguiça, né? Até porque você comparar um doutor em ciência com o nosso Senhor Jesus Cristo é a coisa mais dolorosa que tem. Mas veja que situação que a gente fica, a gente cria para nós. Não podemos fazer isso. Isso precisa ser em sofrimento absurdo. Ah, para poder viver em comunicação com os bons espíritos, tem que fazer aquela carinha assim: eu sou um santo aqui na Terra, esperando o meu momento de desencarnar. Pessoal, a dor. Quem não entende isso, pega os livros Vinha de Luz, Pão Nosso, qual outro? Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, e lá está escrito Minuto de claramente. sabedoria. Exato. Não, do Emmanuel é Minuto de Sabedoria. Lá, Minuto de Sabedoria tem lições assim. Lá está claramente dizendo: opte pelo sacrifício. Opte, opção sua. Entre dois caminhos, se aquilo que você se sacrificar fizer bem para os outros, faça essa opção, não foge da responsabilidade. Optar pelo sacrifício gera estresse? A pessoa tem que ficar com aquela carinha de sonsa, como a dona Beth falou. Alguns conseguem ficar com carinha de sonsa, outras vezes não dá. O estresse é muito grande. E a gente acaba ficando com uma carinha um pouco mais complicada. Mas lutando pelo bem, o coração está cheio. Os bons espíritos vêm, fazem morada conosco, envolvem o nosso ambiente, a nossa casa fica cheia de luz. Os obsessores vêm e atacam, a gente dá uma quedinha, já levanta de novo assim, meio trupicando, já vai correndo e já chama os bons espíritos de novo e ora, e fala: eu que não quero ficar ali, e vamos tentar trabalhar de novo, e vamos continuar lutando, e não vamos decidir. Desistir, mas sim decidir pelo bem que a gente tem que fazer. Que bom ser amigo de Jesus. Emmanuel fala lá no livro Vinha de Luz, eu acho, me corrija vocês dois se estiver errado, que a gente leu esses dias. Uma coisa é você ser amigo do Cristo, mas o amigo do Cristo, ele se sacrifica pelo amigo, do que só admirar o Cristo e ficar vendo de longe. Então está na hora de decidir. Nós somos com Jesus? Aí eu admiro muito o senhor, mas vou ficar aqui com o capetinho, meu amigo, que a gente vai ali dar uma bebidinha no barzinho, entendeu? Uma coisa desse tipo. Não pode. Não pode. Oh, Jesus é muito bom, Senhor. Nossa, como o Senhor é lindo. Morreu na cruz por nós. Beleza, hein? Tomar uma pro santo. Uma para mim e outra pro santo. Estou dando exemplo, assim, dessa situação da infantilidade das nossas decisões para chegar a Jesus. Vocês acham que eu falo isso de quem, gente? São os meus maus exemplos que me fizeram entender essa situação. A nossa luta para tentar vencer as inclinações inferiores, que não estão vencidas. Continuamos na luta, continuamos brigando para sermos melhores a cada dia. É visível essa melhora a cada dia, não obstante os espíritos falarem que a cada dia a gente tem que ser melhor? Nem sempre é visível. Um dia a gente está melhor, no outro dia a gente está bem mal-humorado, no outro dia a gente está bem, no outro dia a gente não está nada bem, né? E num dia a gente está muito bem, no outro dia tem jogo do Corinthians, a gente xinga o juiz, então é uma coisa complexa. Mas aí nós vamos aos poucos trabalhando, melhorando, e todo dia eu anexo em mim uma palavra, uma letra do alfabeto divino através da leitura da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros que trazem coisas boas. Imagina se eu opto por livros infelizes. Imagina se ao invés de eu
ler Jesus, eu opto pelos livros que direcionam para o caminho errado, para as revistas sensacionalistas, em que o mal fica evidenciado, para livros em que a maldade é exaltada. Eu não vou estar colocando mais uma letra do alfabeto divino no meu coração, eu vou estar estacionado no meu passado inferior. Então é preciso tomar a decisão, com ou sem Jesus. Quem não é conosco é contra nós, ou quem não é contra nós é conosco, né? Ou é por nós. Ora, se a decisão é por Jesus, essa decisão precisa necessariamente passar pela nossa consciência. E quando eu faço uma decisão consciente, racional, imediatamente eu recebo a ajuda dos bons espíritos. Para não passar pelo sofrimento? Não. Para ter forças para passar pelo sofrimento. Emmanuel fala, Senhor, nós não te pedimos que nos livre das provas necessárias, nós te pedimos força para superá-las. Palavras do Emmanuel. Eu não posso chegar, por exemplo, igual alguém chega para mim e fala assim, reza para mim, eu oro, mas Senhor, seja feita a tua vontade antes da nossa. De vez em quando, a Maria pega uns casos lá de paciente com uma situação difícil, ela fala, o nome é tal, tal, ora por ela, a gente ora. Na oração a gente fala, Senhor, cura fulano? Nós não sabemos. Senhor, utiliza o que nós podemos doar de vibrações, de bons pensamentos, para ajudar os bons espíritos, para que a tua vontade seja feita. Para que ela siga o curso das provas. Ora, se eu tirar a responsabilidade das provas, como é que nós vamos evoluir? Então a gente precisa ser sábio até nas orações e entender que a vontade de Deus é soberana, que é acima da minha. Muito acima da minha. A questão é simples. Eu quero optar por Jesus, pode ser em paz, não precisa ser desesperador. Mas eu posso optar da boca para fora, eu posso optar do coração para fora. Quando chega no coração é porque o sentimento já nos chama. Eu também posso optar pela razão, falar, não tem outro caminho que não seja seguir Jesus, mas é muito mais gostoso ter sentimento. É muito melhor o coração ficar cheio de alegria e de paz. É muito melhor a gente amar. Porque a pessoa que recebe o nosso amor, ela vai ser feliz. E o quanto que é bom deixar uma pessoa feliz? Deixar uma pessoa alegre? Os amigos espirituais nos falam isso. Da gente secar as lágrimas do que chora, levar um sorriso aos deprimidos. Levar um abraço a quem está sozinho, levar calor humano às pessoas que estão solitárias, levar a nossa mão amiga àqueles que precisam levantar e estão caídos, levar Jesus através do nosso olhar, das vibrações, através da nossa boca, do verbo. E esse verbo precisa ser amor. Que amemos verbalmente, mas também doemos, porque já é sim a ação de amar, quando nós doamos as nossas vibrações. Aí nós vamos chegar cansados. Em casa, muitas vezes, depois do estudo, depois do centro espírita, o Chico teve que acabar a reunião mais cedo para poder, porque não aguentava mais trabalhar, de tão cansado que ele estava, de tanto doar dele, de tão cansado de trabalhar o dia inteiro. E depois, algumas vezes, ele terminava a reunião no centro espírita meia-noite, 1h, e ia psicografar até 3 da manhã, acordava às 6 para trabalhar às 8. Aí é muito bom a gente terminar o nosso estudo com o exemplo do querido Chico Xavier, o grande trabalhador do Cristo, aquele que, sendo com o Cristo, deu o exemplo imortal de que a felicidade é constituída pelo bem que nós fazemos pelo semelhante. E nós podemos fazer isso em qualquer lugar, dentro de casa, do lado, com um amigo, com o esposo, com a esposa, até com os primos distantes. De vez em quando a gente pode fazer umas coisas dessas, tá? Algum comentário? Se não tiver, terminaremos. Então tá bom. A Maria Tereza aqui do meu lado pedindo fazer a prece. Fique à vontade, pode fazer.
Quer fazer aqui hoje? Nosso Mestre Jesus, nosso muito obrigado pela oportunidade dessa reencarnação, pela oportunidade de estarmos juntos, comungando as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, na troca das experiências comuns do dia a dia, nesse estudo, tendo como base o teu Evangelho, a tua palavra, que nos ensina e nos busca profundamente a todo instante. Que nós cada vez mais compreendamos a necessidade do sacrifício dos nossos defeitos, dos nossos hábitos viciosos, em favor do homem novo em que o Senhor nos ensina, em favor da nossa melhor parte, para que o nosso ambiente se transforme, para que as nossas relações sejam mais sublimes, que o nosso sentimento seja purificado, porque aí então ele estará ligado a Ti e aos bons espíritos, livre das segundas intenções e das hipocrisias que ainda carregamos conosco. Que nós aprendamos o sim, sim, o não, não, a sinceridade no falar e no agir e no sentir. Nós agradecemos a dádiva desse estudo, Pai, que sustenta e é a base de toda a doutrina espírita, que nos busca há milênios, para que o nosso ouvido ouça as Tuas verdades, para que o nosso coração compreenda, finalmente, aquilo que temos recebido sem darmos a devida atenção. Pai, nós pedimos que abençoe os nossos lares, a terra como um todo, a humanidade, e que essa semana seja mais uma semana de oportunidades e de bênçãos. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Deus nos proteja. Grande abraço a todos. Um beijo no coração. Até mais. Até terça. Até terça. Um beijo. Passa a todos. Com Boa Deus. noite, até terça. Com Deus, gente. Tá, Boa noite.